grande parte dos jovens que foram conquistados no Brasil, eles foram conquistados por causa de argumentos econômicos que foram produzidos por think tanks americanos, exatamente para criar essa ideia de que o campo progressista, que eles chamam de comunismo, socialismo e atribuem, obviamente, à esquerda, teria a ideia de tirar o dinheiro das pessoas para redistribuir esse dinheiro. Isso é o bicho-papão, isso é uma forma de criar medo no coração das pessoas. E a ideia de que o liberalismo sempre vai trazer o melhor para os mais esforçados. Isso é aquilo que a gente pode chamar de falácia, porque além do esforço, você precisa de ter as pré-condições para você conseguir alcançar determinada coisa. O que eu estou querendo dizer é que se você estudar adequadamente tanto a política de redistribuição de renda quanto a política liberal, se você estudar adequadamente, você vai ver que as duas políticas elas fazem sentido e fazem sentido em determinados momentos da vida econômica de uma sociedade. Só que no debate político, principalmente para os leigos, por exemplo, o economista de Facebook, que é um dos fenômenos que aconteceu demais em 2016, 2017, sempre esses assuntos são tratados de uma forma capada, de uma forma de modo a atender somente os interesses dos liberais. Então, o que é o argumento trazido pelas escolas como Freedom House, Heritage Foundation, Austrian School of Economics? Eles falam que a partir do momento em que você começa a tributar para redistribuir, você tira o incentivo das pessoas produzirem. E a única coisa necessária para o crescimento econômico seria somente tirar os impostos. A ideia que eles tentam passar é mais ou menos assim. Se o governo sumisse e parasse de cobrar impostos, o povo se autorregularia e o mercado ele faria com que tudo acontecesse automaticamente. Porque, olha, você procuraria um certo produto, as pessoas iam produzir esse certo produto e as coisas aconteceriam espontaneamente. Obviamente eles falam isso porque existe uma intenção das pessoas que financiam essas escolas de economia de que a redistribuição de renda pare de acontecer nos países subdesenvolvidos. E a pergunta básica é, por que parar a redistribuição de renda nos países subdesenvolvidos como o Brasil? Para diminuir o consumo. A chave de tudo isso, principalmente a chave para a gente conquistar os jovens do Brasil, para que eles mudem a opinião a respeito dessas políticas econômicas, é explicar que quanto mais miséria eles conseguirem produzir dentro do Brasil, mais a produção brasileira estará à disposição deles. Vamos pensar, vamos resumir esse raciocínio a Estados Unidos e Brasil e vamos colocar como chave desse raciocínio o consumo. À medida em que vai aumentando o desemprego no Brasil e à medida em que nós vamos tendo inflação, mas a inflação é escondida pelo governo, ou seja, os preços sobem, mas o salário se mantém congelado, as pessoas vão tendo menos acesso ao consumo. À medida em que as pessoas vão tendo menos acesso ao consumo, vamos pegar dois produtos que a gente tem exemplos aí que foram comentados, arroz e carne. À medida em que as pessoas vão perdendo a capacidade de consumir a carne, ela torna-se disponível para exportação. Vamos pegar o modelo inverso. Se você redistribui renda, se você tem todas as pessoas trabalhando, se você tem altos salários, o próprio brasileiro vai consumir a carne que ele produz. Se o brasileiro ganha pouco, se você tem muito desemprego, se o brasileiro está ferrado, ele tem que vender essa carne para fora. Então, à medida em que um governo vai para o lado do redistribucionismo, da redistribuição de renda, falta produtos lá no norte. Falta no sentido desses produtos ficarem mais caros. Então, é interesse do norte desenvolvido promover essa ideologia dentro do sul subdesenvolvido para criar um alto desemprego. É o momento que eu falo que o Guedes não está errando. Não é a intenção do governo Guedes gerar emprego,
Não é a intenção do governo Guedes melhorar a economia. A intenção do governo Guedes, e é até o motivo pelo qual ele foi contratado, é administrar o Brasil como colônia para produzir num país com alto nível de desemprego, porque o alto nível de desemprego força baixos salários. Baixos salários significam produtos produzidos com custo muito mais baixo, e esses produtos produzidos com custo muito baixo, por não terem mercado no Brasil, porque o povo brasileiro está sem dinheiro, eles são disponibilizados para o norte desenvolvido. Então a chave de tudo está no consumo. Quando uma pessoa vai atacar, quando um pobre de direita vai atacar a redistribuição de renda, é muito difícil você convencer um pobre a lutar contra as políticas que beneficiam os pobres. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é convencer esse cara que ele não é pobre. É tirar a consciência de classe. Foi isso que eles fizeram. Deslocaram o pobre da condição de pobre para a percepção de rico em potencial. Rico em potencial é mais ou menos assim, olha, uma criança é um adulto em potencial, porque a tendência natural da criança é ser adulto um dia. Isso é uma condição que só não vai acontecer se a pessoa morrer. Mas na condição econômica não é bem assim. A probabilidade de, com o trabalho, uma pessoa ficar rica, igual um Bill Gates, é muito menor do que a probabilidade de uma pessoa ganhar na Mega Sena. Mas eles introduzem a ideia de que, por mais que à medida em que você vai se esforçando no liberalismo, você vai conquistando o seu lugar no espaço, como se os recursos fossem infinitos. Com essa ideologia, o pobre começa a lutar contra as políticas que beneficiam o pobre, como, por exemplo, escola pública, saúde pública, por exemplo, as políticas de redistribuição direta de renda, como bolsas contra a miséria, né? Programas normalmente voltados à população mais pobre. Porque o cara pensa assim, eu até estou recebendo isso hoje, mas eu sou tão trabalhador que daqui uns dias eu vou estar entre os ricos, então eu tenho que me comportar hoje como se eu já fosse um rico. Isso é uma programação mental, isso é uma estratégia. Mas por que não tem absolutamente nada a ver a ideia da redistribuição de renda com a ideia, por exemplo, da pobreza de Cuba? A pobreza de Cuba está conectada ao embargo econômico, que é uma coisa que eu aconselho a gente nem entrar nesse assunto. O que a gente precisa falar, se a gente tenta defender Cuba, a gente sai do foco do nosso debate e a gente não fala exatamente sobre o ponto em que somos fortes. Nós temos um exemplo de aplicação de uma política econômica keynesiana no Brasil, que é um exemplo de sucesso. O ex-presidente Lula, no lugar de admitir o Brasil como sendo um país somente para tratar de gringo, ele cuidou do Brasil como um país para tratar dos brasileiros. Então ele criou renda nas mãos dos mais pobres, porque os mais pobres começaram a ter renda, ele criou também a possibilidade de pessoas começarem a produzir para vender para os mais pobres. Então, ele criou uma série de condições para que, através da redistribuição de renda, a gente tivesse em conjunto um aumento da produção. Então, foi um projeto muito bem estruturado e muito bem costurado, né? A gente teve um projeto, por exemplo, para incentivar a agricultura familiar a produzir. O governo entrava subsidiando, por exemplo, a matéria-prima, comprava a produção, empregava essa produção ou nas escolas ou então no estoque para evitar acontecer o que está acontecendo hoje, falta de produtos e aumento de preços. Subsidiando a agricultura familiar, o governo colocou um monte de famílias para trabalharem. Pagando Bolsa Família, o governo incentivou o nascimento de muitas unidades comerciais, geração de muitos empregos. Pagando Bolsa Família, incentivando a agricultura familiar, aumentando o número de escolas, o governo foi expandindo não a base monetária, a base produtiva. Então nós tivemos aí uma situação de expansão da economia brasileira. O nosso PIB multiplicou por 5, nós tivemos um aumento real do salário, o aumento que a gente sempre teve foi o aumento relacionado à inflação. Nós tivemos um pacto de aumento real do salário, que era uma parte para correção da inflação, que não é aumento, é só correção, mas também uma parte do salário que ia aumentar de acordo com o crescimento econômico, ou seja, de acordo com o PIB. E é por isso que nós tivemos menor desemprego da história em 2014,
a maior redução da desigualdade social. Isso são dados, não precisam estar nos livros do MEC porque estão no Banco Mundial, e nós tivemos o maior aumento do PIB brasileiro. O que isso causa na prática? Na prática, isso causa uma disputa por recursos naturais. No momento que o brasileiro começa a ter condições de comer carne, o americano tem que pagar mais caro na carne. No momento em que as indústrias brasileiras começam a competir mercados fora do Brasil, as indústrias americanas, por exemplo, da construção civil, perdem clientes fora do Brasil. Olha que coisa maravilhosa o liberalismo na época em que o Brasil estava vivendo a política do Mercosul e o Brasil estava fornecendo serviço de ponta e comprando matéria-prima. A gente vendia serviços de alta tecnologia para países africanos, a gente vendia serviços de alta tecnologia para países sul-americanos. Esse liberalismo é bom. Qual liberalismo que é ruim? É o atual neoliberalismo brasileiro, porque nesse liberalismo pós-Operação Lava Jato, nós tivemos nossa indústria destruída e no lugar de nós vendermos tecnologia de ponta e darmos emprego de qualidade para a população brasileira, nós estamos gerando um emprego de qualidade lá no norte e aqui no Brasil nós estamos fazendo serviço pesado. Então, ao estudar as teorias econômicas, a gente tem que estudar a forma como elas mais contemplam os nossos interesses. Por exemplo, os Estados Unidos, que pregaram após a Segunda Guerra Mundial o liberalismo acima de tudo, os Estados Unidos que criaram as instituições de Bretton Woods, que era mais ou menos assim, o liberalismo é a regra. No governo Trump eles começaram a derrubar o liberalismo porque a China cresceu demais e nesse atual momento da economia mundial, o liberalismo beneficia a China. Como o liberalismo mundial beneficia a China, os Estados Unidos estão abrindo mão do liberalismo, eles já estão indo para o lado do protecionismo. Então, as ciências econômicas, elas precisam ser adequadas aos interesses da nação. O liberalismo ele é muito interessante para o Brasil, quando o Brasil está fazendo negócios, por exemplo, com países africanos, oferecendo produtos industrializados e equalizando a balança comercial no recebimento de produtos primários. Mas agora, no pós-lavajatismo, indústria brasileira destruída, nós estamos fornecendo produtos primários, nós estamos com uma taxa de desemprego altíssimo, nós estamos na condição de colônia. Agora o liberalismo desce o chicote no nosso lombo. Mas explicar essas escolas, explicar esses mecanismos e o mais importante, explicar como esses mecanismos influenciam no prato, na casa de cada um, na vida de cada um, no salário de cada um, que é o grande desafio do campo progressista. A gente tem que saber fazer isso. Saber economia, para nós hoje, não é uma questão de luxo, é uma obrigação, porque senão a gente não vira o